Você está prestes a descobrir a história de um homem tão rico, tão poderoso, que abalou a economia de países inteiros, sem disparar uma única flecha. Seu nome? Mansa Musa, o rei africano que não apenas fez história, mas também humilhou os reinos da Europa com uma fortuna tão imensa que nem mesmo os banqueiros modernos conseguiriam calcular. Em pleno século XIV, enquanto reis europeus viviam em castelos de pedra fria, Mansa Musa atravessava desertos distribuindo ouro como se fosse areia, deixando para trás um rastro de riqueza e caos econômico. Neste vídeo, você vai entender como um rei do Mali, quase apagado dos livros ocidentais, virou símbolo de um poder que o mundo europeu jamais imaginou que pudesse sair da África. Uma história tão impressionante que parece ficção, mas é realidade. Fica comigo até o fim, porque o que esse homem fez mudou a história para sempre. Vamos voltar no tempo, para o coração do Império do Mali, uma das maiores e mais poderosas civilizações da história africana. Nascido em 1280, Musa foi criado imerso nas ricas tradições culturais e intelectuais do Império do Mali. Desde jovem, ele estava cercado por sábios, comerciantes e líderes que lhe transmitiram sabedoria e conhecimento, moldando seu futuro reinado. Musa foi educado no Alcorão, matemática e astronomia, disciplinas essenciais para a prosperidade do império. Seus mentores incutiram nele valores como justiça, generosidade e a importância do conhecimento. Mansa Musa assumiu o trono em 1312, e com ele veio uma explosão de riqueza, cultura e fé. O império controlava vastas minas de ouro, numa época em que o ouro era o recurso mais valioso do mundo. Mas Mansa Musa não era apenas um rei sentado sobre sua fortuna. Ele era um estrategista, um homem culto e extremamente religioso. E tudo isso culminou na famosa peregrinação até Meca em 1324, um dos eventos mais impactantes da história da humanidade. O que era para ser uma viagem espiritual virou uma demonstração de poder tão colossal que parou continentes. Imagine a cena: cerca de 60 mil pessoas acompanhando Mansa Musa. 500 escravos, cada um carregando uma barra de ouro. 100 camelos com sacos de ouro puro. Vestes luxuosas, sedas finas, perfumes raros. Um desfile de riquezas que parecia saído de um conto das Mil e Uma Noites. Quando essa caravana chegou ao Egito, o caos começou. O rei distribuiu tanto ouro entre a população local que a economia de cidades como Cairo entrou em colapso. E até Jerusalém sentiram os efeitos econômicos dessa generosidade sem precedentes. O ouro perdeu valor, os preços dispararam e o mercado ficou instável por mais de 12 anos. E sabe o que é mais impressionante? Mansa Musa nem fez isso por ostentação. Era simplesmente generosidade combinada com fé. Mas o impacto econômico foi tão grande que os europeus passaram a olhar para a África com outros olhos. Olhos de medo, inveja e ambição. E não para por aí. A fama de Mansa Musa atravessou fronteiras e chegou até os mapas europeus. Em um famoso mapa de 1375, ele aparece retratado segurando um lingote de ouro e usando uma coroa dourada. Algo inédito para um rei africano na iconografia europeia, ele virou lenda viva. E ao contrário do que muita gente imagina, não era apenas um homem rico. Ao voltar de Meca, Mansa Musa investiu pesado no desenvolvimento do Império do Mali. Transformou Timbuktu num centro cultural, científico e religioso respeitado em todo o mundo islâmico. Construiu universidades, bibliotecas, mesquitas, muitas delas ainda em pé até hoje. Foi um patrono do conhecimento num tempo em que a Europa mergulhava em guerras e escuridão. Timbuktu se tornou o coração do saber, atraindo estudiosos de diversos países.
Os manuscritos de ciência, matemática, astronomia e teologia ainda existem hoje e comprovam um nível altíssimo de desenvolvimento intelectual. Tudo isso desmente a velha narrativa de que a África só teria prosperado após o contato com a Europa. Enquanto reinos europeus brigavam por terras e poder, conhecido como Idade das Trevas, Mansa Musa investia em educação e espiritualidade. Ele entendia que a verdadeira riqueza não era apenas ouro, mas também o saber, e isso fez com que o Mali se tornasse uma potência respeitada. O legado de Mansa Musa foi tão poderoso que séculos depois ainda ecoa. Alguns economistas estimam que, ajustando para valores modernos, sua fortuna equivaleria a mais de 400 bilhões de dólares. Para a comparação, isso é mais do que Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates juntos. E tudo isso conquistado sem colonização, sem guerras de invasão, apenas com estratégia, fé e abundância natural. E talvez você esteja se perguntando, por que nunca ouvi falar sobre isso? Por que seu nome não está nos livros, ao lado de Napoleão, Alexandre, César? A resposta é dolorosa. A colonização europeia não só saqueou as riquezas africanas, como também reescreveu sua história. A ideia de uma África selvagem, atrasada e primitiva foi construída propositalmente para justificar a exploração. Mostrar que existiram impérios africanos mais ricos e mais avançados, que qualquer trono europeu era uma ameaça direta ao mito da superioridade ocidental. Por isso, Mansa Musa e o Império do Mali foram varridos dos livros, deixados apenas como notas de rodapé em documentos históricos, ou lembrados apenas pela cor do ouro, nunca pela grandeza de sua civilização. Ele é, oficialmente, o homem mais rico da história da humanidade. E mesmo assim, poucos sabem da sua existência. Isso mostra o quão distorcida é a história que nos foi ensinada, e o quanto precisamos revisitar o passado com olhos críticos, conscientes e abertos à verdade. Chegamos ao fim desse mergulho em uma civilização apagada pela história. Mas agora você sabe, o império mais rico de todos os tempos estava na África. E isso muda tudo. Se você quer continuar descobrindo histórias como essa, que desafiam tudo o que você aprendeu na escola, então deixe seu like, se inscreva-se agora no canal, ativa o sininho. Seu apoio é o que permite que esse tipo de conteúdo continue existindo. Comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar de Mansa Musa e o quanto esse império era rico. Aqui nos mostramos o que o passado lhe esconde. Não percam os próximos vídeos. Até a próxima!